não importa no que você acredita. O que importa é que você realmente acredite no que você diz. Ser questionador não te faz um imbecil, mas é alguém que está convicto do que quer. Olá, eu sou Roberto Cidade, uma pessoa que ninguém provavelmente conhece, exceto os que moram próximos a mim, mas ninguém é importante, apenas um cidadão. Eu não sou cientista, eu não sou teólogo, eu só sou um cidadão comum, como eu disse, mas eu sou questionador. E eu quero tratar aqui da questão terra plana, porque muitos vêm dizendo que a terra plana é uma religião, muitos ridicularizam de uma forma absurda quando falam que nos tempos antigos se acreditava que a terra era segura por um elefante gigante com a tartaruga suas patas, coisas ridículas que não deveriam sequer ser mencionadas. Eu quero falar aqui de 3 segmentos que tentam contrariar a ideia da terra plana. Não sei por que razão. Eu não sei qual o intuito deles refutarem tanto uma coisa que dizem que não tem sentido. Em pleno século XXI, se acredita em terra plana, mas eles insistem em refutar, eles insistem em bater de conta e ridicularizar, porque é ridicularizando que eles conseguem tirar outras pessoas de sequer avaliar. Os 3 segmentos são as pessoas que acreditam piamente na ciência, sem sequer questionar a sua veracidade, a sua capacidade de lidar com uma situação real, uma situação provável. Esses acreditam piamente e são os reprodutores das teorias científicas. O segundo são os cientistas, os físicos, astrônomos, enfim. E o terceiro, é desse que eu vou tratar aqui agora, são os religiosos, especialmente alguns pastores evangélicos. Eu sou um cidadão comum, mas eu quero deixar claro uma coisa, eu sou evangélico. Portanto, a ciência nada é em relação à Bíblia quando há contradição. Verdade absoluta para mim é a Bíblia. Portanto, se você não acredita na Bíblia, desculpe, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para aqueles que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, portanto real, mas infelizmente costumam dizer que os homens do passado, os homens inspirados por Deus, eles não tinham conhecimento da tecnologia, da astrologia, enfim. Então eles contestam a Bíblia de forma a afirmar que a Bíblia não é um livro científico. Eu sou contra essa mentalidade. Por quê? A Bíblia de fato não é um livro científico do ponto de vista da ciência humana. Quer dizer, ciência dos humanos. Mas a ciência que Deus criou. Portanto, eu quero contrariar uma questão que muitos levantam. Quando dizem, estou falando de alguns pastores evangélicos, especialmente adventistas, costumam dizer que os homens da Bíblia, como Josué, por exemplo, eles não tinham o conhecimento da astronomia, por isso que eles achavam que era o Sol que se movia e não a Terra. Eu discordo disso, porque a Bíblia deixa bem claro, como está escrito, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Bom, se um evangélico me disser que essa palavra não é verdadeira, ou melhor, ela não tem esse sentido de dizer que o homem está falando a verdade, ele tentar contrariar, eu sinto muito, eu não quero tratar de assunto com pessoas que desconsideram parte da Bíblia por sua própria conveniência. Então, eu faço questão de deixar claro que eu não sou cientista, não sou teólogo, eu sou apenas um cidadão questionador. E isso eu digo com certo prazer, porque
eu não estudaria ciências a fundo, nem teologia, porque eu não queria ser, em hipótese alguma, doutrinado pela teologia nem pela ciência. Eu prefiro conhecer a ciência de forma que supra a minha necessidade humana aqui na Terra, porque é aqui que eu vivo. E com relação à Bíblia, com relação às coisas de Deus, eu prefiro conhecê-la de forma espiritual. Tem um entendimento espiritual que a Bíblia deixa bem claro. O homem natural não compreende as coisas de Deus. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Então, estudar teologia talvez me faça um homem natural, e eu não quero ser um homem natural. Arguir depois verdades bíblicas porque a teologia doutrinou dessa forma ou daquela. Com relação aos que dizem terraplanistas, usam argumentos sem lógica, sem sentido, porque eles sequer fazem algum experimento científico. Eles não têm conhecimento científico. É óbvio. Porque ter conhecimento científico tem a doutrina científica, portanto, ninguém que tem a doutrina científica vai defender o ponto de vista que não seja o científico, porque aprendeu daquela forma, foi doutrinado, foi modelado daquela forma. O conhecimento teológico doutrina a pessoa para o modo teológico, muitos conhecimentos, entre aspas, a respeito de Deus e das suas coisas, que levam as pessoas, às vezes, a contrariar a própria intenção espiritual da Bíblia. Quando costumo dizer, tais livros são literários, tais livros são poéticos, eu não costumo pensar dessa forma. Para mim, a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade absoluta. Então, se você não acredita na Bíblia, desculpe, esse vídeo não é para você. É sobre terra plana, sim. Então, quando você, conhecedor da verdade, teólogo, seminarista, ou simplesmente pastor, porque tem o título de pastor, e quer dizer que os que defendem a terra plana, primeiro, dizem que é uma religião, não é uma religião. Segundo, dizem que contraria a Bíblia. Isto não é verdade, muito pelo contrário. Quando a Bíblia diz que Jesus vai voltar e todos os olhos o verão, eu não consigo imaginar essa situação em uma terra globo, mas numa terra plana é possível. Ah, mas se a terra fosse plana, eu subiria num monte alto e veria tudo. Deixa de ser hipócrita, porque todo mundo sabe que nossa visão tem limite. E existem propriedades do ar, como gotículas d'água, que tem nome científico, mas para mim não importa isso agora, barreiras que se formam na atmosfera, no nosso meio ambiente, e que isso dificulta a visão humana além de um certo limite. Ah, mas quando olhamos o mar, vemos o navio descendo, ele desce abaixo da curvatura. Já foi refutado isso é uma coisa tão óbvia. Quem diz que desce é porque mostra apenas o que está acontecendo a olho nu. Quando se pega uma câmera potente, com um zoom potente, que puxa o zoom, vê que o objeto está lá, só estava longe, fora da nossa visão. Então, hipocrisia não leva a nada. Aí tem outro método, ridicularizar. Quando falam que a Terra, os antigos acreditavam que a Terra estava embaixo, estava sustentada por um elefante gigante e 4 tartarugas. Isso é ridículo. Isso é o absurdo do ridículo. É o cúmulo do ridículo. E tem uma outra questão. Em relação aos que defendem a Terra plana, há os sérios, aqueles que de fato acreditam e querem levar essa informação aos demais, porque a verdade, ela tem que ser propagada. Mas há também entre esses os que são hipócritas, que entraram com o intuito, um único intuito, pelo menos é o que me parece, de ridicularizar, quando eles fazem vídeo e eles mostram que houve contradição, ou que eles mostram que para acreditar em terra plana tem que ser um louco, tem que ser um alucinado, tem que ser uma pessoa sem instrução, tem que ser alguém que precisa que outros fiquem ensinando. Ora, somos seres pensantes. Eu não preciso ser cientista, nem preciso ser teólogo, nem seminarista. Eu não preciso ter uma formação acadêmica para saber o que eu quero da minha vida, para decidir o que é real ou o que é surreal, o que é possível ou não, o que parece óbvio ou não. Por exemplo,
Por exemplo, o Sol. Cientificamente falando, não faz o menor sentido um Sol a um tamanho gigantesco, a uma distância estúpida, como a ciência afirma ser, iluminando uma Terra pequena, e ainda por cima, as pessoas acreditam que a essa distância teríamos vários fusos horários, e pode alguém até querer me ridicularizar, que eu não entenda, não sabe dizer o que é exatamente fuso horário, mas há diversos fusos horários e há diversas fontes, diversas temperaturas em cada parte do planeta, né? Enquanto a gente vê as imagens supostamente reais, feitas por estações espaciais, e mostrando que toda a banda do planeta estaria iluminado. Mas se a Terra fosse plana, seria dia completamente. Não seja hipócrita nem estúpido, porque para uma Terra plana, a lógica é que o Sol é pequeno e sendo luminária dentro, servindo a Terra. É isso que diz a Bíblia. E outra coisa que eu quero argumentar com relação a muitos que me parecem hipócritas ou enganados, é com relação a dizer que os que defendem a Terra plana, baseado na Bíblia, usa Isaías 40, 22. Isto não é verdade. Quando você vai lá para 40, 22, você costuma dizer assim, fala sobre a redondeza da Terra, mas também fala sobre o círculo da Terra, mas também fala sobre o globo da Terra. Depende da tradução. Não usamos Isaías 40, 22 como principal parte da Bíblia que justifica a Terra plana. A principal parte da Bíblia é Gênesis 1, quando na criação da Terra, quando na criação da vida, quando está claro que Deus fez os céus e a terra. Está claro quando Deus disse, haja dois luminares, um maior e outro menor, para presidirem a terra, para iluminar a terra, o sol, o maior, para presidir durante o dia, a lua, que é o menor, presidir durante a noite. É baseado em Gênesis, capítulo 1, que interpretamos uma terra plana, que interpretamos toda a estupidez do heliocentrismo, onde o Sol, ele é o rei, ele é o gigante, ele é o poderoso, e todos ficam aos seus pés. Isto não é verdade. A verdade bíblica é que o Sol é pequeno e serve à Terra para iluminar. O Sol não é gigante, a Terra não é uma bola giratória, molhada, correndo pelo espaço afora. Isto, sim, para mim é ridículo. As pessoas costumam dizer, no século XXI ainda contestam a Terra Globo, ainda pensam em Terra plana? Como assim? O século XXI faz a pessoa deixar de pensar, de questionar? O século XXI é lugar de pessoas que não são inteligentes, que não têm capacidade de dizer assim, como é que isso é possível? Mas isso já foi ensinado há muito tempo. As escolas ensinam há muito tempo, há décadas, há séculos que tratam desse assunto. A ciência já provou, a NASA prova todo o tempo. A NASA prova como? Aquele globo bonitinho, lindinho, que fica lá, que a NASA diz que é uma imagem da Terra tirada de fora, quando a própria NASA já deixou claro que ali são imagens criadas a partir de informações. Ali não é uma foto tirada, são imagens criadas a partir de informações. A própria NASA desfaz aquilo que um dia disse e você continua acreditando um dia naquilo que a NASA disse um dia e não consegue enxergar que ela está desfazendo naquela afirmação que ela fez um dia. Aí acreditar, ou melhor, questionar. É verdade que eu vivo numa Terra giratória? Aí eu me pergunto, como assim? Nós pedreiros usamos a água para nivelar. Aí a ciência vem dizer que o oceano faz curva, que as águas do oceano se curvam. Mas tem uma palavra mágica, a gravidade. Por incrível que pareça, a gravidade é uma espécie de fé para a ciência. Não ver,
não pode tocar, mas acredita. E as pessoas que dizem assim, não, Deus não existe, mas elas dizem, a gravidade existe, porque a ciência diz. A ciência mostra, como assim? Se eu soltar um objeto daqui para lá, ele vai cair. Por que isso tem que ser gravidade? Isso não é a prova da gravidade. Agora, acreditar que a gravidade ela é responsável por manter a água contornando o globo, os oceanos. A gravidade mantém tudo, as coisas que ficam de cabeça para baixo, nada cai, porque tem a gravidade. A gravidade é responsável por tudo. Solução, a resposta para as coisas. Porque quando perguntam sobre a Terra plana, se pergunta assim, como é que funciona as estações do ano? Mas como é que funciona tal coisa? Mas como é que funciona tal coisa? E se a Terra é plana, se eu andar até o final da Terra eu vou cair? O engraçado é que você questiona a respeito da Terra plana. Mas ninguém pergunta. E a Terra é globo? Será se não era mais fácil a água perder o controle, a gravidade falhar um certo momento e a água cair toda? Sabe lá para onde? Ninguém questiona isso. Não, mas é porque a ciência já aprova isso, a ciência aprova aquilo. Seja questionador, não precisa acreditar na Terra plana, não. Só faça uma coisa, assim como você questiona a questão da Terra plana, questione a Terra globo. Questione a Terra globo. Questione o seguinte, se o Sol está, não vou dizer agora exatamente porque eu não tenho essa informação na mente, mas está a uma distância estúpida da Terra, por que existem horários diferentes e aquele Sol não ilumina toda a banda do globo de uma vez só? Não aquece toda a banda do globo de uma vez só? Ele tem esse poder todo, né? Uma distância estúpida, mas ele tem um tamanho gigantão, ele não consegue fazer tudo em uma parte só. Incrível. A Terra é pequena, né? Agora eu vou deixar claro uma coisa. Com relação, eu volto a dizer, com relação àquele que defende a Bíblia, mas nessa hora usam o argumento para dizer que quem acredita na Terra plana está fazendo desserviço para o Evangelho, está indo de contra a Bíblia, está indo de contra o próprio Deus. Eu vou te provar que não. Por quê? Quando eu digo que a Terra é globo, eu fico imaginando onde estão os 4 cantos da Terra. Eu fico imaginando, quando Jesus voltar, quem está do outro lado vai ver Jesus como? Agora, com relação à Terra plana, mais circular, você vai me perguntar, e como existem 4 cantos da Terra? Bom, se não existe na Terra globo, Terra plana, muito menos Terra globo. Mas dá para imaginar os chamados 4 pontos, norte, sul, leste, oeste, imaginário, né? Como a ciência costuma dizer, a linha imaginária, e dá para imaginar assim e saber onde estão quase os 4 cantos. Com relação à volta de Jesus, Jesus vai voltar e todas as nações o verão. Como assim? A Terra globo fica difícil imaginar isso. As nações que estão do lado oposto do globo, vai ver como. Mas uma Terra plana, sim. E com relação àquela estupidez de dizer assim, se a Terra fosse plana, no meu apartamento, não sei quantos andares, eu veria o outro lado da Terra. E o limite de visão? Com relação a uma passagem da Bíblia que diz que Satanás levou Jesus ao alto monte e mostrou todos os reinos da sua glória, numa Terra globo fica difícil. Na Terra plana é possível. Não, mas e você falou nesse instante sobre o limite de visão? Eu falei do humano. Eu falei limite de visão humana. Enquanto temos ali Jesus que em forma humana não é humano e Satanás que não é humano. Portanto, eu não vou dizer que a capacidade de visão deles é a mesma nossa. Portanto, vamos deixar de ser hipócritas. Com relação ao que eu citei sobre ser teólogo ou cientista, em que eu não faço questão, porque se tornam pessoas doutrinadas pelas tais
no caso o cientista pela ciência, o teólogo pela teologia, isso seria um problema? Tinha por que ser, embora eu prefiro isto. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Mateus capítulo 11, versículo 25 e 26. Essa é uma grande razão para que eu prefira o entendimento concedido por Deus a ter o entendimento manipulado por homens, seja na ciência, seja na teologia. Não estou dizendo que os teólogos são desmerecidos, não, até porque muitas coisas são até esclarecidas pela teologia. Mas quando a teologia leva a pessoa a descreditar a Bíblia, porque a teologia tem uma ligação com a ciência, direta ou indiretamente, e isso faz com que eles deixem de defender a Bíblia do ponto de vista espiritual para defender do ponto de vista científico. Assim como um determinado evangélico disse, abre aspas, os terraplanistas dizem que a Bíblia prova que a Terra é plana. Como assim? Disse ele. Todo mundo sabe que a Bíblia prova que a Terra é um globo achatado nos polos. Fecha aspas. Eu pergunto, como assim? E qual Bíblia ele viu essa informação? Que a Terra é um globo achatado nos polos. Que eu saiba, quando a ciência dizia que a Terra é um globo e mostrava aquele globo muito bonitinho, perfeitinho, aquele círculo perfeitinho, e depois contestaram por conta de imagens manipuladas, a própria NASA, a própria ciência foi dizer que a Terra não é exatamente um globo, ali são informações geradas por... São traços gerados por informações, que a Terra é um geóide, ou seja, um globo achado nos polos. A ciência que disse isso. Em qual Bíblia você viu isso, meu camarada? Em qual Bíblia você viu isso? É por isso que eu digo, e olhe que esse camarada que eu estou citando, e não estou dizendo o nome, ele é um teólogo, ele é um evangélico, seminarista. Então, não faça com que os evangélicos sérios, os evangélicos que creem em Deus e na salvação da sua alma, se ridicularizem por conta de evangélicos que creem também na ciência, que estão divididos entre Bíblia e ciência, mas a ciência sobrepõe o entendimento bíblico. Porque a Bíblia, segundo ele, não é científica. Então, quando a Bíblia entra em contradição com a ciência, vence a ciência. Ora, a Bíblia é verdade absoluta. Quer você queira, quer você não queira, ela continua sendo a verdade absoluta. E com relação à Terra plana, que diferença faz na minha vida se a Terra é plana ou se a Terra é um globo? Até porque muitos viveram e morreram achando que a Terra é globo. Perderam a salvação por isso? Não. Porque eles não pregavam que a Terra é globo. Eles acreditavam porque ensinavam dessa forma. Agora, dizer que não faz diferença na vida da pessoa, faz sim. E muito mais porque na minha vida faz, porque faz mais sentido, ao invés de eu ser um cisquinho, quer dizer, nem eu, né? O planeta da Terra ser um cisquinho no universo, eu sei que eu sou um ser humano visto por Deus como gafanhotos. Os seres humanos são vistos por Deus como gafanhotos, como diz em 40:22 Isaías, que Deus está sentado na sua redondeza, no seu círculo, ou seja lá como você queira chamar, da terra. E os seres humanos são para ele como gafanhotos, para Deus. Mas para o ser humano, para a ciência minimiza o ser humano, enquanto tornam o Sol, aliás, é uma grande contradição, que isso é até questão para uma outra oportunidade. O Sol é como se fosse um Deus para eles. É aquele gigantão, aquele poderosão, mas o Sol, quando diz respeito
a nossa pele, que sabemos, inclusive cientificamente, que o sol é o maior responsável por nosso corpo produzir a vitamina D, que não é vitamina, mas hormônio. Mas eles demonizam o sol. Nessa hora o sol é demonizado. O sol é que causa câncer de pele. Nessa hora ninguém diz que devemos tomar sol. Que o sol, a melhor hora do sol é entre 11 da manhã e 1 da tarde. Nessa hora o sol é demonizado. Mas na hora de dizer que o sol é o tal, é colocado como o rei, como o principal, e a Terra é um cisquinho no universo, que vive à mercê do Sol, quando na verdade não é isso que acontece. É o Sol que vive à mercê da Terra, porque foi assim que Deus o fez. Deus fez o Sol para servir a Terra como luminar. Servir a Terra. Servir a Terra. E por que a Lua é redonda? Por que o Sol é redondo e a Terra não pode ser redonda? Não importa isso. A única coisa que estou discutindo é que a Terra não pode ser um globo, porque não faz sentido. E tampouco está girando em torno de si, em torno do Sol, e ainda por cima viajando a uma velocidade estúpida, o universo afora. Isto não entra na minha cabeça. Aí eu pergunto, em pleno século XXI as pessoas acreditam em coisas ridículas. Em pleno século XXI as pessoas acreditam em Papai Noel. Porque acreditar em Papai Noel não faz muita diferença. Não faz muita diferença. Papai Noel é aquele que veio do Polo Sul, puxado por rena. As pessoas, em pleno século XXI, as pessoas acreditam que vivem uma bola giratória molhada, voando pelo espaço a uma velocidade estúpida. Isso não faz sentido na minha cabeça. Eu não preciso ser cientista para achar que isso ou aquilo é verdade. Deus me deu os sentidos. Os sentidos foram para serem usados. Aí quer dizer, os sentidos dos cientistas que funcionam, os sentidos das pessoas não. Ora, o ensinamento dos teólogos funcionam, o entendimento dos teólogos funcionam, o entendimento dos cristãos que Deus deu o poder, Deus deu a capacidade de compreender, porque a Bíblia se discerne espiritualmente, não vale. O entendimento dos teólogos e dos teólogos cientistas, que é isso que eu tenho visto, quando dizem, Josué não sabia que a terra se movia, ele pensava que era o sol, assim como nós pensávamos, não entendiam. Os homens, os profetas, eles não conheciam as coisas humanas, ou melhor dizendo, eles não conheciam o funcionamento das coisas. É incrível, porque que eu saiba, quem falava com eles, quem instruía a eles, era o próprio Deus, aquele que fez todas as coisas. Fez o céu, os céus, a terra, o mar e tudo o que há neles. Foi Deus quem fez. É esse que instrui os profetas, e os profetas não sabiam. Aliás, uma pergunta. Os cientistas dizem que exploram o espaço, já mandaram robôs até Marte, já foram à Lua. O engraçado é que nunca conseguiram explorar a profundeza dos oceanos. Por quê? Quer dizer, sair da Terra, que eu não acredito que ninguém saia da Terra, porque a Terra tem proteção, a Bíblia deixa bem claro que Deus criou o firmamento, águas abaixo do firmamento, águas acima do firmamento. Homem nenhum pode sair, humano nenhum pode sair da Terra. E eu não venho me inventar depois que houve invasão extraterrestre, porque os únicos extraterrestres que entraram na Terra, ou que saíram, foram os anjos e o próprio Satanás. Esses são extraterrestres porque não são terrenos. Agora, não venha me inventar que aqueles bichinhos feios chamados que o cinema criou como extraterrestres, eles vão invadir a Terra um dia não, porque isso não vai colar. Mas tem gente acreditando nisso, né? Tem gente acreditando nisso. Agora, se não conseguiram explorar até hoje as profundezas dos oceanos, porque explorar a uma determinada profundidade, mas a profundeza exata não conseguiram. Porque existe pressão, existe escuridão, existe animais desconhecidos, enfim, existe impossibilidade do homem descer até o mais profundo dos oceanos. Como é que vou acreditar que o homem saiu da Terra, que o homem foi ao espaço? Olha, não sejamos
hipócritas. Demagogia não. Que diferença faz para mim acreditar que a Terra é plana ou não? A verdade acima de tudo. Porque o pai da mentira é o diabo. Se a Terra plana fosse uma mentira, e eu acreditasse, eu estaria dando ouvido ao diabo. Portanto, se a Terra Globo é uma mentira, e o pai da mentira é o diabo, eu estaria acreditando no diabo. Quando Deus abriu os meus olhos, assim eu creio, eu deixei de acreditar na mentira. E quando a gente deixa de acreditar na mentira, a gente tem que apregoar a verdade. A gente tem que levar a verdade à frente. Não obrigar as pessoas a aceitarem, mas levar a verdade à frente. E essa verdade, ela não contraria a Bíblia em hipótese alguma. Não há nada no conhecimento da Terra plana que contrarie a Bíblia, que bote Deus como possível de não ser o Criador. Muito pelo contrário. Você que acredita na Terra Globo, o que a ciência diz, saiba que a ciência é que diz que a Terra é globo e não é plana. Embora não diz que a Terra não é plana, diz que a Terra é globo. Essa mesma que disse que Deus não criou o homem coisa nenhuma, que Deus não criou as coisas coisa nenhuma, que Deus não criou nada, que as coisas surgiram a partir de explosões, disso, daquilo, daquilo outro, e é outra coisa. Há bilhões de anos, porque a ciência precisa de bilhões de anos para justificar a suposta evolução das coisas. Agora, se você acredita na Bíblia e diz assim, que o mentiroso que diz que a vida precisou de 4 bilhões de anos para surgir, que a Terra precisou de 4 bilhões e meio de anos para surgir, e se você acredita nisso, sinto muito pela sua crença na Bíblia. Sinto muito. Mas se você acredita na Bíblia e sabe que foi Deus quem formou as coisas com a sua palavra e ao homem com as suas mãos, se você acredita que Deus disse, haja luz e houve luz, haja isso e houve isso, se você acredita nisso, portanto, as coisas que existem hoje não são consequências de uma evolução, uma suposta evolução vinda de 4 bilhões de anos. Você não tem por que acreditar naquele que diz que o formato da Terra é um globo e não um plano. Embora, quando se diz plano, não vem com a palhaçada de pizza, não. Não vem com a palhaçada de pizza, não. Porque a pizza não tem outra coisa senão a planicidade absoluta. Eu me refiro a plano no sentido de não ser globo. Mas existem outeiros, existem montes, existem picos, existem depressões, existem relevos, existem tantas coisas. Então não venha com palhaçada não. Agora, que uma coisa é certa. A água não faz curva. Não vivemos num globo molhado e tampouco voando pelo espaço afora. Girando. Não vivemos. Porque Deus fez coisas com lógica. Exceto seus milagres que o homem não consegue entender. Mas Deus fez coisas com lógicas para o ser humano. Tanto que o ser humano conseguiu identificar muitas coisas e consegue corrigir certas coisas que Deus permitiu. Mas não vem dizer que sai da Terra, não. Não vem dizer não que é mentira. Se você quiser acreditar, é problema seu. Acredite em Papai Noel, acredite no que você quiser, é problema seu. Mas não venha ridicularizar quem acredita na Terra plana, nem colocar como se tivesse vindo ao diabo, não. Porque não é verdade. Acreditar na Terra plana é dizer que Deus fez uma coisa simples, de um ponto de vista, mas fez uma coisa potencialmente suficiente para o ser humano, e o ser humano não tem acesso a sair da Terra. Ele não tem como sair nem por baixo, porque existem as profundezas dos oceanos. Ele não tem como sair por cima, porque existem proteções acima e o homem não vai conseguir ultrapassá-las. E existem proteções laterais, como eu pude verificar em determinados documentários, que temperatura em certas áreas, e olha que não estou me referindo ao mais extremo dessas áreas, mas em certas áreas do Polo Sul, chegam a 75 negativo, ventos fortíssimos, nevoeiros e outras coisas mais. Coisas que impedem o homem de chegar lá. Seja ele inteligente como for, seja ele esperto como for, tenha ele a tecnologia que estiver. O homem não vai conseguir sair desta área, desta terra que Deus fez. E o que tem lá fora? Não sei. Nem me interessa. Eu não consigo sair de onde eu estou. Aliás, para falar a verdade, nunca viajei nem de avião. Eu não consegui chegar
a 10 quilômetros de altitude, eu vou me preocupar com o que tem acima dos céus? Não. Eu nunca consegui mergulhar a profundidades de metros, como 15, 20, 30 metros. Eu vou me preocupar com o que tem a cerca de, sei lá, 20 quilômetros, oceano abaixo. Eu nunca consegui sair do Brasil, eu vou me preocupar com o que tem da Antártida até seus extremos? Agora a coisa é certa. Eu acredito nessa borda de gelo que segura, como diz a Bíblia, é o limite dos mares, o limite das águas. Essa borda de gelo e, claro, naturalmente montanhas que formam uma base, uma barreira para os mares, os oceanos. O resto, eu não sou cientista, nem pretendo ser. Não sou teólogo, nem pretendo ser. Como eu disse, eu sou apenas um cidadão pensante, fazendo o que Deus me permitiu fazer, pensar, arguir, deixar que Deus me dê a capacidade, a instrução para que eu possa entender. Ok? Aliás, a Bíblia deixa uma passagem bem interessante. Não sei exatamente como é ela, mas é mais ou menos assim. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o que me deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Isso é mais importante do que toda e qualquer ciência que existe na face da Terra, desenvolvida pelo homem, e todo e qualquer entendimento, ainda que teológico, desenvolvido pelo homem. Eu fico por aqui.